Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos inaugurando agora mais uma forma de ministrar o estudo da escola dominical. As razões, os irmãos já sabem quais são, né? Porque estamos impedidos de nos reunir no templo. E agora estamos iniciando mais um trimestre, né? Esse trimestre nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios, né? O tema do trimestre é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema geral do trimestre. E o tema específico dessa primeira lição é Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. É uma explanação geral, uma visão panorâmica do que é a Epístola aos Efésios. Os irmãos que prestam atenção em detalhes afirmaram que faz 21 anos que não estudávamos a Epístola aos Efésios como tema da lição. Então estamos retomando aí para aqueles que falam que nós repetimos muito as lições, né? Que estamos sempre repetindo. Não, então já fazia 21 anos em que não estudávamos pormenorizadamente a epístola aos Efésios, né? E vamos começar falando sobre o termo carta, né? Às vezes nós usamos de forma numa hora falamos carta aos Efésios e num outro momento falamos epístola aos Efésios, né? Usamos esses termos indiferentemente. Mas há quem afirma que epístola tem uma pequena distinção em relação à carta, né? Que epístola seria algo mais do que uma simples carta, não teria apenas essa conotação pessoal, né? Teria também aí uma conotação doutrinária, né? Uma intenção de ensinar. De todo modo, não deixa de ser esse estilo, né? De levar uma mensagem para alguém ou para um grupo de pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O comentarista da lição também fala que a carta aos Efésios ela tem alguns epítetos, né? Quer dizer, alguns apelidos, né? Também pode ser chamada de a coroa dos escritos de Paulo, né? Ou ainda, né? A rainha das epístolas, né? O que coloca essa epístola num patamar diferenciado, né? É uma epístola onde nós aprendemos coisas muito valiosas, né? Muito substanciosas. E já começamos aqui com uma indagação. Mas quem eram os destinatários da epístola aos Efésios? Bom, parece óbvio, né? Se a epístola é aos Efésios, seriam os Efésios. Mas não exatamente a todos os moradores de Éfeso, obviamente, né? Conforme nós lemos aqui, no começo, né, na saudação da epístola, onde o apóstolo Paulo fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui já aparece os destinatários, né? Paulo está enviando a sua missiva aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então é uma epístola que é dirigida aos santos e fiéis, né? Lembrando que santo não quer dizer perfeito, né? Inclusive nós somos santos. Quer dizer separado para servir a Deus. Então nós temos os nossos erros, né? Nós temos os nossos pecados, mas nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. E essa epístola então é dirigida aos santos, aos fiéis em Cristo Jesus que estão na cidade de Éfeso. Então esses são os destinatários. Sobre a cidade de Éfeso, a lição traz muitas informações, né? Mas nós podemos falar que era uma cidade milenar, né?
Uma cidade que foi fundada há mais de 1000 anos naquela época. Então, já naquela época, era milenar, né? Hoje, com muito mais razão. Hoje, essa cidade faria parte, né? Coincidiria com o território da Turquia. Então, essa cidade naquela época já era uma cidade antiga, né? E ela se tornou muito importante, um importante centro político, um centro comercial, um centro religioso. Então, era uma cidade de destaque, né? Há quem fala que ela era a quinta mais importante do Império Romano. Lembrando que Éfeso era uma cidade grega, mas que naquele momento, obviamente, né, já fazia muito tempo, estava sob o domínio romano. Poderíamos dizer que ela era uma cidade greco-romana, uma cidade de origem grega, mas estava sob dominação dos romanos. Ela ostentava uma estrutura diferenciada, né? Só para os irmãos terem uma ideia, os que estudam esse assunto falam que a sua rua principal, uma avenida, era feita de mármore, né? Para a gente que tem dificuldade de colocar uma pedra de mármore em algum lugar, lá tinha uma avenida feita de mármore, né? E lá também nessa cidade era onde estava um grande anfiteatro, né? E esse anfiteatro tinha capacidade para 25.000 pessoas sentadas, né? Então era uma cidade onde tinha grandes aglomerações, né? Grandes eventos, e esse lugar era um lugar que precisava realmente de um anfiteatro dessa magnitude. Vemos também que ali havia muitos habitantes, obviamente. O comentarista da lição fala em 500 mil de habitantes naquela época, né? Então, realmente, para aquela época, para aquela realidade, era uma grande cidade, era uma populosa cidade. E muitos iam àquela cidade para visitar o templo da deusa Ártemis. Ártemis para os gregos, né? Porque para os romanos essa deusa se chamava Diana, né? A grande Diana dos Efésios, né? Eles se vangloriavam, né, de ter na sua cidade essa deusa, né? Deusa da fertilidade, ou deusa que, segundo eles, trazia força, trazia saúde. Então muitos se dirigiam para aquela cidade para quê? Para cultuar essa deusa, né? Para fazer as suas petições. E a cidade vivia disso, né? Porque tinha ali os artífices que faziam obras de escultura para vender, né? Ali, tinha ali os nichos de prata que eram vendidos, e assim, aquilo ali movimentava a economia local. Tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo, quando trouxe o evangelho e começou a pregar que aquilo ali era idolatria, que aquilo ali, a deusa Diana não poderia fazer nada, que havia um único Deus, que é o regente do universo, ele começou a ter problemas ali, diversos tipos de problema, né? No final das contas, ele acabou até, começou pregando também para os judeus, ele acabou até se recolhendo e pregando mais em um canto ali. Ele alugou um local para transmitir a sua mensagem, né? Para pregar a palavra de Deus. Então essa é a cidade de Éfeso, onde estavam esses irmãos da igreja e que eram os destinatários dessa epístola. Uma outra indagação é quando é que foi escrita a epístola aos Efésios. Ela foi escrita, segundo unanimemente, né, tem escrito os estudiosos do assunto, no ano, por volta, né, do ano 61, 62 da era cristã. E por que se fixa essas datas, né, esse período? Porque quando essa epístola foi escrita, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e a sua prisão foi mais ou menos por volta do ano 60. Então ele escreveu da prisão, né? Então uma carta escrita da prisão. E isso aí é emblemático, né? Como que alguém que está numa prisão tem ânimo para escrever uma carta para ensinar, para doutrinar o povo de Deus? O que se espera de um preso, né? Normalmente o preso
é alguém que está ali se sentindo injustiçado, né? Normalmente ele cria algumas narrativas, né, para falar que a sua prisão não foi justa. É alguém que pode estar ali ressentido, é alguém que pode estar triste. Quem sabe o apóstolo Paulo não poderia estar ali ressentido até mesmo com o Senhor? Poderia estar ali indagando, refletindo, pensando, mas por que Deus permitiu que eu estivesse aqui preso nessa situação? Mas não, ele estava ali preocupado com o destino da igreja do Senhor. E ali foi usado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, para transmitir esta mensagem, aleluia, essa mensagem gloriosa para o povo de Deus que estava na cidade de Éfeso. Quem escreveu a carta, nós já estamos falando aqui o tempo todo, obviamente foi o apóstolo Paulo. Ele próprio, no preâmbulo, né, da carta, ele vai se identificar, conforme nós lemos aqui, já na saudação. E ele fala Paulo, né? E alguns falam que ele utiliza o nome Paulo, porque Paulo era o seu correspondente nome romano. O seu nome era Saulo, né? Como de origem hebraica, e Paulo seria o seu nome o correspondente ao seu nome romano, que ele utiliza, né? E há quem afirme que ele fazia isso estrategicamente, já que ele queria se dirigir aos gentios, então ele se identificava com o seu nome romano, Paulo. Então Paulo, ele é o autor dessa epístola, né? Conforme ele mesmo fala. E interessante que quando ele aqui no preâmbulo, ele fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, quando aqui no começo ele vai se identificar, ele não só se identifica, mas ele faz algo mais. Ele reivindica o caráter divino da sua chamada. Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele está falando que quem o separou para o ministério foi Deus. E aí você há de pensar assim, será que tem algumas pessoas que fazem a obra, mas não foram separadas por Deus? A experiência e a realidade revelam que sim, existem pessoas sim que estão fazendo a obra, e por que não dizer pessoas que estão ocupando até grandes funções eclesiásticas, mas que não foram chamados por Deus, foram chamados pelo homem. Mas ele fala, apóstolo pela vontade de Deus, eu fui chamado por Deus. E isso corresponde à realidade. Paulo foi escolhido por Deus para levar a mensagem do evangelho aos gentios. O próprio Deus ratifica esta verdade. Paulo foi escolhido para isso. Desde a sua chamada, ele já teve essa designação, levar a palavra de Deus. Por isso ele diz que ele é um apóstolo pela vontade de Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante nós sabermos quem nos chamou, quem nos vocacionou. É muito importante nós termos essa convicção. Daí decorre a legitimidade e a autoridade do nosso ministério. Nós não podemos ficar duvidosos, nós não podemos ficar titubeando, em dúvida sobre a nossa chamada. Nós temos que ter plena convicção de que foi o Senhor Deus que nos chamou. E quem leva essa epístola, né? A autoria da epístola é de Paulo, mas quem leva essa epístola é Tíquico, né? Conforme nós vemos também na palavra do Senhor. Mas vamos falar um pouco sobre a igreja que estava em Éfeso. Paulo evangelizou naquela cidade e nos seus arredores, conforme nós vimos na lição, por 3 anos. Ele pregou o evangelho ali. E aconteceu uma coisa interessante, quando ele anunciava o evangelho ali, ele encontrou com alguns irmãos, né? Especificamente com 12 irmãos. E ele indaga esses irmãos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo?
E os irmãos, para a surpresa de Paulo, falaram assim: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo falou: mas vocês foram batizados em quê então? Nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo os chama, né? Obviamente os ensina, os doutrina ali, mas impõe sobre eles as suas mãos e ora por eles. E eles são batizados com o Espírito Santo. E eles falaram em línguas estranhas. Línguas estranhas, nós vemos aqui, mais uma vez, é evidência física do batismo com o Espírito Santo. Não existe batismo com o Espírito Santo sem uma evidência física. E essa evidência física é o falar em outras línguas. O que nós vemos aqui, como vimos também em Atos 10 e Atos 2. Aqui nós estamos em Atos 19. Então, nessas três ocasiões, nós vamos ver que aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles falam em línguas. E o batismo com o Espírito Santo é atual, é para esses dias, né? De vez em quando nós ouvimos polêmicas atuais aí, algumas pessoas querendo se desfazer dos dons do Espírito Santo. E a minha pergunta é: será que é porque não os tem? E aí prefere desdenhar? Será que não é isso? Os dons do Espírito Santo são atuais. Nós estamos na dispensação do Espírito. O Espírito é o regente e dirigente da igreja. O Espírito Santo é o regente e dirigente da igreja, o Senhor da igreja. Não faria o menor sentido se os dons do Espírito Santo não fossem atuais. E o apóstolo Paulo, então, ora por esses irmãos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E ali ele vai pregar para os judeus e há muita contenda, né? Quando ele vai pregar para os judeus, muitas discussões, e aí ele como que desiste por hora dos judeus e vai pregar para os gentios. Ele aluga um lugar ali e vai ensinar a palavra de Deus. E ficou ali ensinando a palavra do Senhor por mais 3 meses. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo foi usado poderosamente por Deus naquele local. E a obra de Deus em Éfeso crescia bastante. O poder de Deus era real. O poder de Deus era real, né? De modo que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo eram utilizados como instrumentos de cura e de expelição de demônios. Agora veja, não vamos a partir daí erigir uma doutrina e falar que nós podemos usar lenços e aventais. O apóstolo Paulo não fornecia os seus lenços e aventais, mas diz que as pessoas é que levavam dele, né? Certamente tiravam subrepticiamente ali os seus lenços ou os seus aventais, crendo que aquilo dali tinha um poder miraculoso e de alguma forma diz a Bíblia Sagrada que aquilo ali era real, os milagres realmente aconteciam. Então a obra de Deus em Éfeso, ela floresceu, ela cresceu bastante, né? A igreja de Éfeso prosperou. Irmãos, a vocação da igreja de Cristo é prosperar. Nós sempre falamos isso na igreja. A vocação da igreja de Cristo é prosperar, é crescer, é expandir. A igreja de Cristo não é uma igreja para ficar mirrada. Não é uma igreja para ficar estática, paralisada. Não. A igreja está em movimento, porque ela tem vida. É o Espírito Santo que dá vida para a igreja. E o que tem vida vai se movimentar. E a igreja, ela cresce. De modo que, se a igreja está paralisada, temos que pensar, temos que refletir para buscar um diagnóstico. Não é a vocação da igreja. A vocação da igreja é crescer e prosperar. E muitos homens de Deus, conforme a lição, passaram ali pela igreja que estava na cidade de Éfeso, né?
destacando aqui Apolo, né? Também Timóteo e, segundo Irineu, o apóstolo João também teria passado pela igreja de Éfeso. A carta aos Efésios era, na verdade, uma carta circular, ou seja, ela não foi escrita exclusivamente para os irmãos de Éfeso, escrita para eles, obviamente, mas também para outros, de modo que ela circulava, de modo que todos poderiam ser abençoados por sua mensagem. Inclusive nós hoje somos abençoados por esta mensagem, né? A epístola veio a fazer parte do cânon sagrado e chegou até nós, e nós também aprendemos muito na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. A ênfase da carta de Paulo incide sobre 3 pontos. O primeiro deles é que há um só Deus que rege o universo. E por que essa ênfase? Porque era um lugar de idolatria, era um lugar onde havia crença nos ídolos, nos deuses pagãos. Então tinha que dar ênfase, né? Os irmãos se convertiam e eles tinham que saber que há um só Deus, um só Senhor do universo, e ele rege todas as coisas. Outra ênfase que tinha que ser dada é que quando o crente ele aceitava Jesus, ele era uma nova criatura, ele tinha que mudar de vida, ele tinha que abandonar as suas antigas práticas, ele tinha que viver em santidade. E conversão, irmãos, é exatamente isso. Conversão é exatamente isso. É mudança de rumo, mudança de vida, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de concepção para nos adequarmos à mente de Cristo e às concepções e valores cristãos. Eu fico muito triste quando eu ouço crentes albergarem, encamparem em suas vidas ideologias malignas, ideologias mundanas. Não, isso é incompatível com a vida cristã. E o apóstolo Paulo enfatiza muito isso. Ele vai destacar isso, a mudança de vida, de práticas, de costumes, de cultura. Nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 25, pelo que, na primeira parte, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então, se o cristão antes de convertido mentia, agora ele não pode mentir mais. É inconcebível a figura do cristão, do crente que mente. Como sabemos, por Apocalipse 21:8, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então o crente tem que falar a verdade, ainda que isso vá redundar em prejuízo seu. Ele tem que falar a verdade. Falar sempre a verdade. Porque é próprio do caráter cristão falar a verdade. Também diz aqui em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Então, se a pessoa tinha esse mau costume lá no mundo, ele não pode continuar com esse mau costume na casa de Deus. Furtar aqui, visto num sentido mais amplo, é qualquer tipo de trapacear, vender uma coisa com defeito sem falar que tem um defeito, né? Enganar as pessoas para levar algum tipo de vantagem financeira. Isso é incompatível com o caráter cristão também. Então, mudança de vida. Mudou, aceitou Jesus, muda tudo. É uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a mudança é completa. Então uma ênfase que foi dada também é sobre essa mudança de vida.
E nós destacamos também algumas mensagens principais do Espírito Santo pela instrumentalidade do apóstolo Paulo para aquela igreja e para nós também. Primeira mensagem é que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o cabeça e é também a cabeça da igreja. A cabeça e o corpo. A igreja é o corpo. Cristo Jesus, a cabeça da igreja. Como os irmãos sabem, é na cabeça que fica o cérebro. E é o cérebro que emite todos os comandos. E isso tem uma representação muito grande. Cabeça que indica tudo. É o cérebro que indica tudo. Então nós vamos andar de acordo com Cristo, de acordo com os comandos de Cristo, de acordo com os preceitos de Cristo, porque Ele é a cabeça de todo o corpo. E nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E nós, particularmente, somos membros deste corpo. Tudo isso é um mistério glorioso. E outra mensagem que nós vemos na carta aos Efésios é que o Espírito Santo é apresentado como penhor, como selo e como o revelador do mistério da salvação. Vamos ler alguns versículos que corroboram isso. Por exemplo, no capítulo 1, versículos 13 e 14, está dito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E ainda, no capítulo 4, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E por fim, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então o Espírito Santo, ele é penhor. E o que é o penhor? Penhor é algo que você deixa, você vai pegar uma quantia, e aquele bem, aquela joia, vai ficar ali penhorado. Quando você pagar aquela dívida, você vai resgatar aquele bem. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi outorgado. Jesus disse que enviaria outro Consolador para que estivesse com nós. E o Espírito Santo está conosco. E ele é o penhor da nossa salvação. De modo que, quando o Espírito Santo for tirado da terra, nós também seremos tirados. Porque ele é o penhor da salvação. Enquanto que ele estiver entre nós, ou no nosso meio, ou mais acertadamente, em nós, nós temos a garantia da salvação. E nós não vamos perder jamais a salvação. Jamais vamos perder a salvação, porque nós temos uma garantia, é o Espírito Santo. De modo que essa garantia só vai retornar, ser tirada, quando do arrebatamento da igreja, porque também o Espírito Santo vai com a igreja. O Espírito Santo também é o selo. Diz a palavra de Deus que nós fomos selados para o dia da redenção. Selo indicativo de propriedade. Nós temos o selo
que diz que nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o selo indicativo de propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E aqui nós vamos desfazer uma confusão a quem diz que selados com o Espírito Santo é batizados com o Espírito Santo. É uma situação distinta. Selado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo. E quando nós passamos a ter o Espírito Santo? Quando nós aceitamos a fé, nós passamos a ter o Espírito Santo. Nós já estamos selados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para fazer a obra e enfrentar as dificuldades da vida cristã também. O batismo com o Espírito Santo é um plus, ou seja, é algo a mais. Não quer dizer que as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo não são seladas com o Espírito Santo. Se são crentes, se aceitaram a Cristo, se têm fé, foram salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Basta a fé e a aceitação a Cristo para que sejamos salvos. Por fim, o Espírito Santo é que revela o mistério da salvação. A salvação é um mistério. Muitos sábios não encontram a salvação. E muitos simples e humildes, muitos pequeninos, conforme diz a Bíblia, encontram a salvação. Porque dão lugar à mensagem do Evangelho, têm os seus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus e com seu coração aceitam a fé. Então, a salvação é um mistério que foi revelado pelo Espírito Santo. Há ainda na Epístola aos Efésios normas para o bom convívio familiar, e aqui não fica ninguém de fora, né? Há normas para todos os integrantes de uma família. Há normas também que indicam com quem devemos lutar, e nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta é espiritual, o nosso inimigo é espiritual. Nós não devemos ficar digladiando uns contra os outros, não. Nós devemos concentrar e focar toda a nossa ação no mundo espiritual, contra o nosso arqui-inimigo, buscando a presença e a proteção de Deus. Irmãos, finalizando, eu quero dizer que o objetivo principal dessa epístola que nós vamos estudar ao longo desse trimestre é nos conduzir a um aperfeiçoamento, nos conduzir a uma vida melhor, como crentes, como servos de Deus, nos conduzir à adoração ao Pai Celeste. Por isso, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos estudar essa epístola nesse trimestre com muito afinco e vamos extrair verdades valiosas da palavra do Senhor. Quero deixar também uma palavra para os irmãos, aqueles que estiverem preocupados e assustados com esse vírus que tem se espalhado pelo mundo. Eu quero dizer que a Igreja de Cristo, irmãos, ela já passou por muitas coisas que nem se comparam com o que nós estamos passando agora. Algumas nós sabemos, outras nós nem ficamos sabendo, não estão registradas, coisas inimagináveis. Os servos do Senhor, ao longo dos séculos passaram, mas a Igreja de Cristo Jesus chegou até esse ponto, até esse momento.
E a igreja de Cristo não para. A igreja de Cristo não deixa de adorar, de servir. A igreja de Cristo, onde quer que ela esteja, estamos nos nossos lares, nas nossas casas, confinados. Mas antes de nós, outros ficaram nos escombros, nos esconderijos, nas partes subterrâneas, escondidos, mas temendo, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Então, irmãos, não cessemos de buscar o nosso Deus. Vamos buscar a Deus. Quem sabe se para este momento não foi que Deus levantou a sua igreja nesta época, neste lugar, nesta nação. Foi para clamar e mostrar a diferença. Então vamos orar, vamos buscar a Deus. Amanhã, domingo, é dia de jejum. O presidente da República, ele nos convocou, por sugestão de alguns, para estarmos de jejum. Então vamos estar de meia-noite do sábado até meio-dia do domingo, pelo menos, em jejum e oração, pedindo a Deus por essa nação, pelo nosso presidente, pelo nosso povo, por nossa igreja, pelo nosso ministério, pelos nossos familiares. Em nome de Jesus, façamos isso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.